Olá, tudo bem? As pesquisas antes da pandemia mostravam que 58% dos brasileiros não estavam satisfeitos com suas vidas. 8 em cada 10 pessoas possuíam algum projeto e não conseguiam tirar do papel, não conseguiam executar, não colocavam em prática, não acionavam esses projetos. E 41% sentem que não estão fazendo tudo para conseguir a sua felicidade. Interessante, né? E não é só isso. 90% das pessoas não estão satisfeitas com seu trabalho. E a maioria pretende mudar, ou pensam em mudar. Olha, eu estou falando 90% das pessoas. Essa pesquisa foi antes da pandemia. Acho que poderíamos falar que grande parte das pessoas estão decepcionadas ou insatisfeitas com a vida que levam. É uma decepção, é uma insatisfação e pensam em mudar, pensam em fazer alguma coisa diferente. Mas para não termos erro de interpretação, vamos entender decepção, pessoas decepcionadas, como aquelas que esperavam um resultado ou esperam um resultado e esse resultado não vem. E com isso gera sentimento de frustração, chateação, descontentamento. E nesta mesma linha, vamos entender insatisfeito como aquele que não está satisfeito com aquilo que tem. Ele tem resultado, mas mesmo assim aquele resultado não o satisfaz. Ele está insatisfeito. Tudo bem? Vamos dar um exemplo. Imagine aquela empresa que você tem admiração, que você gosta muito. Essa empresa abriu uma vaga e você se candidata a essa vaga. Você participa de todo o processo de recrutamento. Participa das dinâmicas, faz entrevista com o gestor. Você vai bem. Você tem sucesso nas entrevistas. O feedback é positivo. Puxa, você está muito contente, entusiasmado de poder participar dessa empresa que você tanto admira. E aí, você está em casa, recebe uma ligação e a vaga já foi preenchida. Foi passada por uma outra pessoa. E você não tem nenhuma explicação. O que acontece? Aquele sentimento de decepção. Você já estava contando com aquilo. Você já tinha uma expectativa grande que ia conseguir. E não conseguiu. No mesmo exemplo, vamos imaginar agora que a pessoa gosta da empresa, tem vontade de trabalhar na empresa, participa do processo de seleção, faz todas as entrevistas, conversa com o gestor e tem sucesso. Tem sucesso, é contratado. Começa a trabalhar, começa a dar resultado, é elogiado pelos resultados que já está dando, mas mesmo assim a pessoa não está satisfeita. Ela achava que conseguia muito mais. Ela achava que os resultados dela teriam que ser muito melhores. Não era a expectativa da empresa, era a expectativa dela. Então ela conseguiu tudo o que queria, mas mesmo assim não estava satisfeita. É aquele sentimento de insatisfação. Eu acho que com esses exemplos fica bem claro a linha que nós vamos seguir. A decepção, a insatisfação, gera um sentimento muito desconfortáveis. E como podemos resolver isso? Como podemos vencer essa insatisfação? Como podemos vencer essas decepções? Como podemos tirar isso da nossa frente? E dessa forma, com a vista desanuviada, poder enxergar melhor. E quem sabe, dessa forma, a gente pode descobrir o caminho que leva à nossa felicidade. Vamos conversar sobre isso? Vem comigo! Para você que está chegando agora no Viva Feliz e Melhor, seja bem-vindo. Meu nome é Alexandre Fortuna, sou coach e terapeuta holístico emocional. A proposta do Viva Feliz e Melhor é ajudar você a encontrar o caminho da sua felicidade. Vamos ao tema? Acredito que você deve ter um amigo ou uma amiga que viveu a seguinte situação. Era um bom profissional, trabalhava bem, trabalhava corretamente, cumpria o horário,
chegava no horário, saía no horário, muitas vezes ficava depois do horário para poder fazer algum tipo de serviço, sempre prestativo com os colegas, sempre prestativo com a empresa, entregava o que se pedia para ele. Os resultados dele ou dela eram muito bom mesmo. Era um profissional exemplar. Tinha um bom relacionamento com os colegas também, e as pessoas gostavam dele ou gostavam dela. Trabalhava direitinho. E aí, um belo dia, e sempre na nossa vida tem um belo dia, é chamado pelo chefe na sala e é demitido, ou é demitida, e sem nenhuma explicação plausível. O que acontece? Decepção. A pessoa não esperava. Uma decepção muito grande. A pessoa fica sem chão. E o que nasce? O primeiro sentimento é o de medo. E vem acompanhado, com sentimento de incompetência, sentimento de fracasso, sentimento de não conseguir, aquela surpresa ruim. Tudo vem junto. É um sentimento de finitude. E para os colegas, fica aquela sensação: o que aconteceu? Por que aconteceu logo com essa pessoa? Por que essa decisão? Ninguém sabe. Acredito que você já tenha testemunhado uma situação como essa. E, infelizmente, cada vez mais comum nos dias de hoje. Mas é importante deixar claro, essa situação é diferente daquele profissional que está trabalhando, não chega no horário, não cumpre com as regras da empresa, as suas entregas não são muito boas, já recebeu feedback do chefe, não melhorou, o relacionamento também com os colegas não é muito bom, e aí o que acontece? É chamado numa sala e é mandado embora. E dá aquele sentimento de surpresa, mas é surpresa só para a pessoa, só ela que não sabia que ia ser mandada embora. Todo mundo já desconfiava, todo mundo já sabia. São situações muito diferentes. Outro exemplo de uma situação que eu acredito que você já deve ter vivenciado também é daquele casal, conhecido seu, que estão sempre juntos. Vai para happy hour, vai para saída, vai para festa, e eles estão sempre juntos. Se dão bem. Você olha e vê que tem uma harmonia entre os dois. O relacionamento é bom, eles estão sempre juntos, estão sempre fazendo coisas juntas, trabalham em empresas diferentes, mas estão sempre junto com os amigos, dão demonstração que se gostam, dão demonstração que estão satisfeitos em estarem juntos. Você escuta eles fazerem planos, você escuta eles planejarem viagem. Ou seja, aquele casal que você admira. De repente, não mais do que de repente, um desses casais que é mais chegado com você te confidencia que o outro está saindo com uma outra pessoa e que o relacionamento não vai em frente, vai acabar. E há separação. E você fica sem entender. O que aconteceu? É aquela decepção para o casal, os dois se sentem muito mal. Para quem está de fora é uma decepção também, porque tinha uma expectativa que a coisa estava indo bem e não foi. Sim, estou falando de decepção amorosa. Infelizmente, uma das mais recorrentes nos dias de hoje. Provavelmente esta decepção é uma das mais intensas. Parece que todos os sentimentos negativos afloram junto. Medo, sentimento de rejeição, frustração, entre outros. E você, como faz para aguentar tudo isso? E como fruto de tudo isso, em muitos casos, gera aquele sentimento de vingança. E é um sentimento muito ruim, que normalmente faz muito mais mal para a saúde mental e física daquele que gera. Eu gosto muito de história e acredito que você também goste. Elas nos ajudam a entender melhor as situações. Vou contar uma história sobre decepção. Havia um sábio que não poupava esforços para sempre estar ensinando bons hábitos ao seu povo. Frequentemente ele fazia coisas que pareciam ser inúteis ou sem sentido
mas tudo que ele fazia era para ensinar seu povo a ser trabalhador e ser cauteloso. Uma noite, enquanto todo mundo dormia, ele foi e colocou uma pedra muito grande no meio da estrada e se escondeu ali na cerca para ficar observando. O primeiro a passar foi um fazendeiro. Ele estava na sua carroça, ele veio andando, viu aquela pedra e o que ele fez? Nada. Desviou e foi embora. Foi reclamando, foi resmungando e foi embora. Logo depois veio um jovem soldado. Ele veio caminhando todo contente pela estrada. Não viu a pedra, tropeçou naquele pedregulho, caiu, se sujou todo, levantou, reclamou, falou impropérios, né? Tava com muita raiva mesmo. Mas o que ele fez em relação à pedra? Nada. Simplesmente ele desviou dali, levantou e foi embora. Foi embora, resmungando e seguiu seu caminho. Finalmente, ao cair da noite, a filha do moleiro, que estava passando por ali, estava andando com a sua carroça, viu aquela pedra e pensou: puxa, já está chegando a noite, essa pedra aqui vai atrapalhar o caminho das pessoas, alguém vai passar por aqui, não vai ver essa pedra e vai ter um acidente sério. Eu vou tirar essa pedra daqui. Então o que ela fez? Ela desceu da carroça e começou a tentar tirar aquela pedra ali do local. Olha, era uma pedra grande, então ela teve trabalho. Empurra daqui, empurra dali, conseguiu tirar. Tirou a pedra. Quando ela tirou a pedra, embaixo da pedra tinha uma caixa de metal e estava escrito assim: aquele que achar essa caixa tem direito a ficar com seu conteúdo. O que ela fez? Ela abriu a caixa e quando viu, tinha ouro. Olha, foi uma alegria. Puxa, que presente é esse? Então, e essa notícia correu, né? Essa notícia correu à cidade. E quando correu à cidade, tanto o fazendeiro quanto o jovem soldado, nem as outras pessoas correram para lá para tentar ver se achava mais alguma coisa. E óbvio, né? Que não acharam nada. E nessa hora que estava todo mundo junto, o sábio apareceu e falou: meus amigos, frequentemente encontramos obstáculos e fardos em nosso caminho. Podemos reclamar em alto e bom som enquanto desviamos deles, se assim a gente preferir. Ou podemos erguê-los e descobrir o que eles significam. Descobrir o que vamos aprender com aquela situação. E descobrir como vencer aquela situação. E ele completou: a decepção, normalmente, é o preço da preguiça. Uma maneira que pode ser considerada errada em se tratar uma situação de decepção é simplesmente tentar esquecer. Tentar fingir que nada aconteceu. Tentar apagar aquela situação e seguir. Você não vai esquecer. Você não vai conseguir apagar. O máximo que você vai conseguir é colocar uma pedra naquele sentimento, naquela situação, dentro da sua mente. Mas ela vai ficar ali. Ela está lá só presa com aquela pedra em cima. Mas uma hora ela vai sair. E o estrago vai ser muito maior. São atitudes de fuga que nos colocam nessas situações. Uma outra maneira que pode ser considerada errada em se tratando em situação de decepção ou de insatisfação seria culpar o outro ou os outros. Eles é que são responsáveis. Você não tem culpa nenhuma. Você não tem responsabilidade nenhuma. O responsável é o outro. Ele que é o culpado. Ele que te atrapalhou. Ele que criou situações para você. Ele que te fez sofrer. Sempre o outro. Você não tem responsabilidade nenhuma. Com essa atitude, nós nos colocamos numa posição que nunca somos responsáveis por nada que nos acontece. Sempre são os outros. São os outros que nos prejudicam, que nos decepcionam. Mas normalmente, quando escutamos isso, que temos responsabilidade, apenas escutamos, não ouvimos. Fazemos ouvidos moucos. Não escutamos, não ouvimos nada do que está sendo dito. Com isso, nós criamos obstáculos para aprender com a situação e tirar o aprendizado que ela está nos dando, que ela está nos mostrando. Naquela situação do trabalho, da demissão,
Muitas vezes o que acontece? Você prefere esquecer aquela situação, prefere apagar. E com isso, o que acontece? Você perde uma grande oportunidade de aprender. Qual que deveria ser o ponto? Você parar, refletir, analisar a situação, ver tudo o que aconteceu com você durante o trabalho, observar, será que não teve sinais e você não viu? Será que você não observou o que estava acontecendo? Será que você não viu aquele e-mail, como aquele e-mail estava agindo? Porque, olha, as situações não acontecem do nada. Sempre a gente recebe sinais. Difícil a gente enxergar. Você tem que estar preparado, você tem que querer enxergar. Você tem que estar vigilante, sempre vigilante, para observar tudo que acontece à sua volta. Se você não tirar o aprendizado daquela situação, provavelmente uma outra situação muito semelhante vai acontecer com você. Por quê? Você não aprendeu com aquilo. Então você não vai estar preparado para uma próxima situação semelhante. E elas vêm. Sempre elas vêm. E na situação do relacionamento a dois, ainda é mais complicado, né? Às vezes, por gostar tanto da pessoa, você prefere não ver as coisas que estão acontecendo à sua volta. Os sinais estão ali, mas você não quer ver. O medo de perder aquela relação, aquele sentimento de rejeição, aquele sentimento de não gostarem mesmo de você, né? Faz com que você, muitas vezes, não queira olhar o que está acontecendo. E aí você não observa. Você não observa a situação. Você não observa os sinais. Mas isso não adianta, porque fatos são fatos. E se você não observa e não toma atitude, o que acontece? Vai acontecer. E aí vem a decepção, aí vem a frustração. Temos que estar sempre atentos. E na decepção amorosa, ainda é mais difícil. A tendência é querer colocar uma pedra na situação, tentar esquecer. Mas não deve ser feito isso, porque se você faz isso, logo logo vai surgir um outro relacionamento e a tendência é acontecer muito parecido. Por quê? Você não aprendeu com aquilo. Você não aprendeu com a situação. É importante você estar alerta, aprender com a situação, para que na próxima vez você tenha atitudes diferentes. Tendo atitudes diferentes, você vai ter resultados diferentes. E aí você vai evitar sofrimento, frustração, decepção. Então é importantíssimo tirar o aprendizado da situação, para você poder seguir mais leve. Então fica a pergunta: como podemos superar essas pedras que aparecem no nosso caminho? Como podemos resolver isso? Na pesquisa que falamos no início do vídeo, mostra que 75% das pessoas procuram resolver essas questões através do autoconhecimento. 57% sentem que têm que se reinventar, principalmente na carreira. E 35% já realizaram algum processo de coach ou de terapia. Essas são as formas que as pessoas da pesquisa estão resolvendo seus problemas. Mas vamos lá. O primeiro passo para você começar a querer resolver um problema é reconhecer que ele existe. Parece fácil, né? Mas não é. Reconhecer um problema que existe, em muitos casos, é muito difícil. Porque tem que ter uma aceitação da sua parte. Você tem que aceitar que tem aquele problema. Esse vai ser o primeiro passo para você conseguir chegar numa solução. Primeiro passo, então, aceitar que o problema existe. Pense comigo, quantas vezes em nossas vidas demoramos a resolver um problema porque simplesmente não reconhecíamos que ele existe? E em outros casos, logo que a gente reconhecia que tinha um problema, a solução vinha mais fácil. Um exemplo bem fácil de entender é você vai no médico e vai fazer um check-up. E no check-up você vê que você está já com problema, circulação, pressão, e você tem excesso de peso. Você sai do médico e reconhece que realmente você tem excesso de peso. Você reconhece aquele problema. Ele é real. Você reconhece. E aí o que acontece? Você toma uma atitude de resolver o problema, vai numa nutricionista e segue as recomendações do médico. E o problema logo é resolvido. Mas por quê?
porque você encarou de frente e aceitou aquele problema, você reconheceu aquele problema. Não é assim que acontece? Um segundo passo, que também poderia ser um atalho, é você fazer algum processo de coach ou de terapia. E se você usar as duas formas? Usar um método que tangencia as duas práticas, que permitisse que você planejasse um processo de transformação que te tirasse do ponto A e te levasse do ponto B, que seria o ponto de transformação conquistado. E que nesse processo você aumentasse muito o conhecimento de si mesmo, entendendo muito melhor por que você faz o que faz, por que você sente o que sente e por que você quer o que quer. Poderia ser mais eficaz e mais eficiente. O terceiro passo é você saber que tudo tem um início, um meio e um fim. E o que você está sentindo também vai acabar com o passar do tempo. Cultive a paciência. Acolha o que está sentindo. Não se culpe, mas entenda a sua responsabilidade no processo. Reflita com calma e profundidade sobre toda a situação acontecida. Veja o que você aprendeu com essa situação vivida. Não tenha pressa. Reflita. Tire o resultado. Quarto passo. Faça o exercício de descrever a situação. Como que você deve fazer? Pega um pedaço de papel, procure um local calmo, onde você não seja interrompido, sente-se e escreva nesse pedaço de papel o que aconteceu. Descreva a situação. Se possível, nos mínimos detalhes. Coloque no papel tudo o que você sentiu. Quais foram os seus sentimentos, quais foram as suas reações, o que você realmente teve de sentimento que machucou. Coloque tudo no papel. Agora pegue uma outra folha de papel e escreva o que você aprendeu com a situação. Qual foi o aprendizado? Coloque também quais sentimentos que você teve e que não quer ter mais. E quais os novos sentimentos que você quer ter. Um outro ponto importante é: faça uma projeção. Veja onde você quer chegar. Como você quer estar na próxima vez que surgir uma situação semelhante. Como você quer se comportar, para que você tenha um resultado positivo, para que essa situação não aconteça mais. Coloque isso no papel. Se possível, nos mínimos detalhes. Afinal de contas, só você que vai ler. Você vai guardar, isso é seu. Então, aproveite essa oportunidade e faça esse exercício de forma calma, tranquila, mas colocando todos os detalhes. Coloque também que alarmes internos você quer desenvolver para que na próxima vez que uma situação semelhante começar a surgir, esses alarmes toquem dentro de você e você fique esperto, você fique em vigília para que isso não aconteça mais. Depois de você fizer esse exercício, observe, você vai se sentir muito melhor. Agora eu vou te dar uma dica que vai ajudar muito a quietar sua mente nesse turbilhão de situações que a gente vive, de decepção e frustração. Crie o hábito de caminhar na natureza. Sim, crie o hábito de caminhar na natureza. E como se faz isso? Caminhando na natureza. Simples assim. Procure um local que seja calmo, que seja tranquilo e que tenha contato com a natureza, que você consiga ter contato com a natureza. E faça uma caminhada. Mas essa caminhada, o objetivo é o contato com a natureza. Então, nada de fone de ouvido para escutar música ou escutar notícia. Por quê? Se você escuta música ou se você escuta notícia nessa caminhada, na verdade você não vai estar ali. Você vai estar em outro lugar. Você tem que estar ali, presente. Então, nada de fone de ouvido. A caminhada é de observação. E nessa caminhada, observe tudo ao seu redor. Só observe. E durante a caminhada, encontre um local que seja calmo, que seja tranquilo, sente e observe o que tiver à sua frente. Só observe. Faça uma reflexão. Observe. Mas com calma, você vai ver que a sua mente vai aquietando, vai aquietando. E por que acontece isso? Pense num rádio.
O rádio tem as estações. E as estações são frequências. Então você pega o rádio e coloca numa frequência, numa estação de rock. É aquele som mais agitado. E aí você vai e muda a estação, muda a frequência, para uma estação de música clássica. É aquela música mais calma, mais sutil. O que aconteceu? Você mudou a frequência. Cada frequência tem um estilo de música diferente. Tem um tipo de batida, uma mais agitada, outra mais tranquila. Ok? Quando você caminha na natureza, o que você está fazendo? Você está entrando em contato com a frequência da natureza. Sim, tudo tem frequência. E a frequência da natureza é a frequência do planeta. Então você está entrando em contato com a frequência do planeta. E naturalmente, você fazendo esse contato, você vai ter uma aquietada sua mente. Você vai ficar um pouquinho mais tranquilo. Faça esse exercício 2 a 3 vezes por semana. Né? Você vai ver que após uns 15 dias mais ou menos, você já vai se sentir muito melhor. Vai ser muito mais fácil lidar com as situações. Esse exercício de contato com a natureza parece simples, e mas é muito profundo. Faça, pratique. Acredito que você vai gostar. Agora eu vou te pedir uma ajuda. Deixe um comentário do que você achou desse vídeo. Foi bom, não foi? Agregou para você? Se agregou para você e se você achou que foi bom, compartilhe com uma pessoa que você gosta. Compartilhe. E se você fez a experiência, divida com a gente o resultado. Coloque aqui o que você achou. E se você também tiver uma pergunta ou uma sugestão para novos temas, coloque aqui também nos comentários. Assim eu vou poder, em novos vídeos, abordar esses temas e essas sugestões que vocês estão dando. E lembro, não desista. Você merece ser feliz. E eu desejo a você, viva feliz, viva melhor. Meu nome é Alexandre Fortuna. Obrigado.